Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocan, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocan Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. Arrasta o pé pra melhor festa da vida. Arrasta o pé pro São João da Paraíba. Campina Grande, o maior São João da terra. Bananeiras, pé de serra, Patos virou tradição. João Pessoa, capital da alegria. Monteiro e Santa Luzia, tem chachado e tem baião. Quem quer São João, Paraíba é o lugar. E o Brasil arrasta o pé pra cá. O melhor São João é o da sua cidade. Cultura, tradição e muito forró. Governo da Paraíba. Você está pronto para viver as melhores férias da sua vida? Então prepare-se para a Colônia de Férias Escola SESI. De 10 a 21 de julho, venha participar de um mundo de diversão e aprendizado, com oficinas criativas, recreação esportiva, atividades com robôs e muito mais. Explore a tecnologia, desenvolva sua criatividade. Atenção, as vagas são limitadas. Informações pelo WhatsApp 21015444 e no Instagram @escolasesipb. Oferecimento: Panificadora São Vicente. 50 anos de tradição alimentando sua família. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Fique Bem aqui no estúdio da TV Sol. É uma satisfação entrar na sua casa a partir de agora, levando muita saúde através da tela da TV Sol. A partir de agora, mande o link para todo mundo acompanhar, para sua família, para as pessoas que precisam acompanhar as informações e o conhecimento que será compartilhado aqui no estúdio da TV Sol, aqui em mais um Fique Bem. Estamos ao vivo agora pela Brisa TV, canal 184, para 6 estados do Nordeste, TCM TV, canal 244, para mais de 10 cidades do Rio Grande do Norte, e LM TV, canal 2, para toda a região de Guarabira. E claro, em todas as plataformas digitais, através do @TV Sol Patos. Olha, junho lilás é o mês dedicado ao cuidado com os idosos, prevenção de acidentes, os cuidados com a saúde e também o combate à violência contra a pessoa idosa. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E hoje a gente conversa com Gilclésio Lucena, que é jornalista, especialista em assessoria de comunicação há 15 anos no mercado brasileiro. É um dos principais profissionais de assessoria de comunicação do país. Está aqui comigo hoje, a gente vai conversar e entender um pouco mais hoje sobre a comunicação médica, o marketing médico, como deve ser feito, quais as estratégias que devem ser usadas para impulsionar a carreira das áreas de saúde, não só do médico, mas de todos os profissionais de saúde. Gilclésio Lucena, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de
compartilhar conhecimento, né? E falar sobre esse nosso tema de hoje é uma satisfação, meu amigo. Tem que tietar também, né? O meu amigo Gil Clécio Lucena, bem-vindo ao programa Fique Bem. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Vânia. Obrigado pela acolhida aqui na TV Sol. E eu quero dizer já a você, primeiramente, lhe parabenizar por ter essa iniciativa de trazer informações de qualidade sobre saúde para a população. Isso faz, com certeza, uma grande diferença na vida das pessoas. O acesso à informação deve ser, sim, um compromisso dos comunicadores e eu só tenho a lhe parabenizar pela iniciativa. Então hoje aqui vai ser uma troca entre colegas, pois né? É. Então, bem-vindo. A tietagem corre solta, né? Com certeza. Gil Clécio tem vários cases de sucesso, a gente vai falar um pouco sobre eles aqui, mas no primeiro bloco, Gil Clécio, o Gil, como eu vou chamar de Gil Clécio para manter a ordem aqui, né? Gil Clécio, a gente gosta de falar sobre o profissional, a pessoa, quem é o profissional, mas a pessoa de Gil Clécio Lucena. Eu sou um eterno perguntador. Eu sou um eterno sonhador também e pergunto em busca de realizar sonhos, né? Então sempre pergunto às pessoas sobre quais são os sonhos para que a gente transforme em objetivo e consiga colocar esses objetivos em um papel e assim a gente conseguir planejar e executar. Eu acredito muito nisso. E essa é uma filosofia de vida que eu tenho para mim enquanto profissional. Sou nascido na cidade de Patos, nasci na comunidade Dom Bosco, né, que o pessoal conhece como Frango. E hoje se conhece mais como comunidade Dom Bosco, que é ali ao lado do canal. E cresci aqui também, estudei aqui, minha formação é toda em Patos. E sou muito realizado de ser cidadão dessa cidade, de ver a cidade crescer cada vez mais e de também gerar oportunidades como gerou para mim, na minha formação. Sem dúvida, você que é conhecidíssimo na cidade de Patos, que contribuiu tanto para a comunicação na cidade de Patos, agora, além ponte aérea, né, está aí para o mundo com a comunicação, trazendo essas estratégias. Eu acho que o seu trabalho é de todos os jornalistas, claro, mas a gente tem um acesso à informação muito grande hoje, Gil Clécio. Saber lidar com essa quantidade de informações e as estratégias para utilizá-las é um desafio aí para as empresas, para os profissionais médicos, então, da saúde também? Na verdade, sempre foi um desafio comunicar. E, infelizmente, muitas empresas, muitos profissionais, quando o bolso aperta, o fluxo de caixa diminui, a primeira coisa que eles dizem, corta da publicidade, corta da propaganda, corta do marketing, corta da comunicação, corta das relações públicas, corta da imprensa. Então, da assessoria de imprensa, isso que quero dizer. E isso é uma pena. A gente tem essa cultura estabelecida nos profissionais, nas organizações, e é um dos compromissos que eu tenho enquanto profissional é justamente levar ao entendimento de que a comunicação ela deve ser a base de tudo. Por quê eu digo isso? Porque nós somos seres tecnológicos em si. Nós estamos em contato com o mundo, a gente começa a atribuir significado às coisas, a gente começa a expressar essas coisas por meio do nosso aparelho fonador e levar essas coisas que a gente entendeu em significado para que outro indivíduo da nossa espécie compreenda. Então a gente é tecnológico, a gente tem como base a comunicação para a formação da sociedade. E eu trabalho muito isso com os meus assessorados, com os meus clientes, com as marcas, com as empresas, que é primordial entender a essência e a importância da comunicação para o convívio em sociedade. E por quê falar sobre convívio em sociedade? Porque as empresas são criadas por pessoas para pessoas. E não existe nenhum tipo de troca e regramento e relacionamento se a gente não viver em coletividade e se a gente não viver para o outro e o outro viver para nós, né? Então eu penso muito assim e tenho como filosofia levar esse aprendizado para os meus assessorados. Sem dúvida. Na comunicação, o jornalista ele pode atuar em diversas áreas, né? Eu estou aqui na TV, estou também no rádio, nas mídias tradicionais, mas por que a assessoria de comunicação, que você já trabalhou em várias áreas, inclusive, por que a assessoria de comunicação? Esse impulsionar carreiras, pessoas, marcas, te motivou a escolher a assessoria de comunicação? Na verdade, a única disciplina que eu dizia no curso que eu jamais trabalharia e faria era assessoria de comunicação. No curso eu dizia, eu vou fazer tudo, eu vou para qualquer editoria, vou ser jornalista de cultura, vou ser jornalista especializado em música, eu vou escrever sobre política, sobre cidades, policial, até esportes, mas assessoria de comunicação jamais eu farei. Não farei isso jamais. E aí, no decorrer do aprendizado na universidade, na faculdade, surgiu a oportunidade de fazer um estágio em assessoria de comunicação. E na época eu estava no quarto período, trabalhava numa agência de publicidade
E aí eu aceitei, e quem me convidou, que era um coordenador do curso, disse assim, mas você está trabalhando, qualquer coisa se apertar. Eu disse, eu deixo. Olha, tá vendo, você vai deixar o estágio. Eu disse, não, eu deixo o emprego. Eu saio do emprego. Aí ele olhou para mim e disse, você sai do emprego? Como assim, você tá louco? Eu disse, não, eu saio do emprego por quê? Eu preciso aprender o máximo que eu puder na universidade. Eu preciso ser bom em tudo que eu puder, o quanto eu puder, não o melhor que todos, mas eu preciso sugar tudo, aprender tudo, porque eu sou muito carente de informação e educação. Então, eu vim de escola pública, é difícil a gente ter acesso a muito conteúdo, e agora que eu estou na universidade, eu vou aproveitar, vou estudar muito assessoria, e se Deus quiser, se for um caminho que for para mim, porque é uma área que eu disse que eu não queria, mas eu vou experimentar, eu vou me desafiar a aprender algo no qual eu sou deficiente. E eu vou fazer isso. Assumi esse compromisso para mim, comecei na Secretaria de Saúde aqui do município de Patos, consegui ampliar os índices de aceitação, e aí resumindo, né? Os índices de aceitação do trabalho da Secretaria de Saúde, e logo em seguida fui convidado para um outro momento e aceitei esse convite, e hoje estou estabelecido como profissional de assessoria de comunicação. Incrível. E você também criou um verdadeiro, que eu chamo... Você criou um verdadeiro movimento de marketing pessoal, que é o Você é a Sua Empresa. Isso traz uma visão individualizada da imagem, por exemplo, seja médico, empresário, até jornalista, alguém da área de saúde aí, que pode, você é a sua empresa, isso você gerou esse movimento e as pessoas se enxergam, peraí, é um start, assim, a mudança de chave, eu sou uma empresa, então vou me comportar como tal? Isso. Esse Você é a Sua Empresa é uma filosofia de trabalho também, sabe, Vânia? E a partir desse entendimento de que as pessoas criam empresas para solucionar problemas de outras pessoas. Então, o entendimento de que todos esses aparatos mercadológicos são criados para outras pessoas faz com que a gente também traga a ideia do processo de humanização que muitos falam, das marcas, das instituições. E não é só mimetizar, não é só a empresa se comportar como se fosse um humano, mas todos os processos das empresas, eles refletirem exatamente aqueles valores e princípios, a cordialidade, a educação, a forma de fazer e de prestar um serviço, como o criador imaginou, idealizou. Então, trazer esses valores, gerar diagnóstico, autoconhecimento e autorresponsabilidade a esses empreendedores, se tornou o carro-chefe da minha assessoria. Eu digo, não adianta você dizer que por mais que você tente, seu negócio não é como você quer. O seu negócio tem que ser como você quer. O mercado vai mudar, coisas novas virão, aí você tem que ter autoconhecimento, fazer diagnóstico, você tem que se autorresponsabilizar pelas decisões que toma e dizer assim, eu preciso mudar, eu preciso inovar no mercado para me manter, já que chegou essa inovação, aí é uma decisão que você vai tomar. Você vai mudar, vou mudar. Você vai acrescentar em suas características e valores pessoais, vou acrescentar. E aí você gira a marca junto com você. E não o contrário. As pessoas geralmente tratam as empresas como um ser acessório, algo intangível, algo fora de nós. E eu acredito que esse é o grande erro, e eu acredito que é por isso que as marcas não conseguem se estabelecer. E quando eu falo marcas, não só do mundo privado, na política também. Na pandemia, você viu muito isso nos cases de sucesso, por exemplo, dessa virada de visão, de você se posicionar como sua empresa, até a questão do e-commerce, de outras áreas que tiveram que se reinventar por causa de uma crise sanitária e uma crise financeira? Foi uma grande pena o episódio em si. A gente ter vivido a pandemia foi bem desgastante, a gente adoeceu mentalmente também, a gente perdeu muitos amigos queridos, a gente perdeu pessoas que não conhecia e foi muito ruim o momento. Agora, para o mercado foi um empurrão. Foi um empurrão. E o período da pandemia foi o momento da gente também se testar enquanto operadores de filosofias de vida. Então, algumas marcas que estavam comigo sofreram bastante. Por exemplo, no ramo do vestuário, fecha 3 meses. Lockdown. Uma marca que vendia, por exemplo, 60 mil com todas as unidades, né, em um dia, passou a vender 0. Com 90 mil mensal de despesa fixa. Calma. E agora? Todos os outros consultores que estavam em algumas dessas marcas foram embora, desligaram o telefone, se trancaram, cada um tem um jeito de reagir, né? Eu assumi meu compromisso. Disse, eu tenho responsabilidade
de assessorar as pessoas nos caminhos bons e nos ruins. Então, eu vou startar todo mundo aqui. Não tenho como lhe pagar, Gil, e agora? E agora nós vamos trabalhar para sobreviver junto. Isso é um desafio global. A gente vai trabalhar junto. Não, mas o pessoal vai ter que ficar em casa. Não, a gente, que eu digo, sou eu e você, proprietário. Proprietária. Nós vamos trabalhar juntos. Ai, meu Deus, se o site tivesse no ar, eu digo, exatamente. Agora você vê a importância do site. Vamos colocar o site no ar, vamos dar um prazo, 10, 15 dias. Em 15 dias a gente coloca, bora. Acionou o parceiro e foi. E eu peguei Covid, logo no comecinho tinha só 65 casos aqui em Patos. Acho que eu fui o 66º. Era doente, com febre, tremendo e colocando peça lá no site. E ninguém sabia, eu doente, tossindo e colocando lá a peça no site, e cadastrando produto, e fazendo tráfego, e montando loja de Instagram, fazendo pixel do Facebook para o Instagram, montando loja, montando catálogo. E assim a gente foi crescendo. E foi onde a gente viu também quem tinha perfil de líder e quem não tinha. Muita gente que se dizia, eu sou um cara que vai levar, ou eu sou uma mulher que vai levar esse negócio para frente. Quando chegou na época, né? Não vou trabalhar não, é lockdown. A empresa que tem agora quis dar um jeito aí de manter a gente. Disse, tá, não entendo, você está correta. A gente jamais quer colocar a empresa em primeiro plano. Não se trata disso. O que nós estamos, eu dizia isso para uma das pessoas. Foi bem ruim esse case. E eu disse para ela assim, a gente precisa pensar enquanto líder nas pessoas que não tomam as decisões. Então, você enquanto líder da empresa, eu enquanto líder da empresa, a pessoa proprietária da empresa, nós precisamos criar mecanismos de venda, de gerar alguma receita para manter o vendedor, para manter o caixa, para manter os serviços gerais funcionando, porque são pessoas que vivem de salário mínimo. Então, nós somos líderes, nós temos algumas poupanças, algumas receitas, a gente ganha já mais no mercado, então não custa nada a gente se doar agora por quem não pode se doar nesse momento. Mas assim não dá certo para mim. E muita gente saiu de empresa, de várias empresas, de clínicas, de vestuário, de perfumaria, e foi um horror assim, porque surgiu também um processo de desumanização, de você não pensar na coletividade, né? Então, mas tudo bem. A gente passou essa parte, conseguiu empreender melhorias, inovações, claro que de forma limitada, atendendo a todo o regramento que a Organização Mundial de Saúde determinou. Isso é muito importante, né? Ter respeito pela ciência, ter respeito pelas instituições reguladoras, né, de saúde, foi muito importante. A gente conseguiu sobreviver e hoje a gente consegue, em algumas unidades, crescer 391%, por exemplo. A gente tem unidade que a gente cresceu 391%, a gente tem unidades que cresceu 250% do ano pré-pandemia e hoje pós-pandemia a gente cresceu esse número. Então, assim, são coisas que a gente na prática colocou para funcionar e deu certo. Claro que tivemos perdas, foi ruim um momento, mas foi um momento de grande aprendizado e de necessidade de rever o ego e de necessidade de implementar a cultura da humildade. De implementar a cultura da operação também. Tipo, não é se você ser gestor, não é só você falar coisa bonita, mas é você entender como o processo se dá, como esses processos eles interferem na vida das pessoas e ajudar as pessoas a resolver esses problemas, né, em conjunto. Isso foi muito importante. Muito importante falar sobre tudo isso, porque um momento de crise é isso, é a diferença de líder, né, para as outras pessoas, para um ser mediano ali, um profissional mediano, digamos, né, mas foi um momento muito importante, e esse empurrão foi a necessidade de mostrar, você precisa de um site, você precisa de tráfego, você precisa se posicionar nas redes sociais, nas mídias digitais, então, muito importante. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo comercial, na sequência, como um profissional de saúde, um médico, todas as outras áreas da saúde devem se posicionar, podem se posicionar, né, obedecendo ao que rege os conselhos federal de medicina, regional de medicina. Como fazer isso? Como se posicionar nas mídias digitais? Uma assessoria, questão técnica, necessário demais. Então, daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente fala sobre isso. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você.
A Sedari Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedari dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedari, com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedari Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocan, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocan Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. Você está pronto para viver as melhores férias da sua vida? Então prepare-se para a Colônia de Férias Escola SESI. De 10 a 21 de julho, venha participar de um mundo de diversão e aprendizado, com oficinas criativas, recreação esportiva, atividades com robôs e muito mais. Explore a tecnologia, desenvolva sua criatividade. Atenção, as vagas são limitadas. Informações pelo WhatsApp 21015444 e no Instagram @escolasesipb. Chegou o São João e o melhor arraiá é aqui, na Central da Construção. Procurando por opções de porcelanato? Aqui tem. Tem chuveiro com grande pressão de água? Aqui tem. E acessórios para banheiro? Aqui tem. Onde tem tinta para todos os tipos de acabamento? Aqui tem. Rapaz, aqui tem tudo em um só lugar. Vem pro arraiá da Central da Construção. Estamos de volta em mais um Fique Bem aqui na TV Sol. Um abraço a você que está nos acompanhando nos canais e em todas as plataformas digitais através do @TV Sol Patos. Um abraço para você. E hoje aqui comigo no estúdio da TV Sol, Gilclésio Lucena, jornalista, especialista em assessoria de comunicação. A gente está conversando sobre como médico, como os profissionais da área de saúde podem e devem se posicionar atendendo e obedecendo ao que rege os conselhos, né? E é exatamente sobre isso que a gente quer saber agora, Gilclésio, porque não é antiético nem errado que um médico ou um profissional de saúde, ele pense na visibilidade, no posicionamento de sua marca, sua empresa, como você disse, você é sua empresa. Então, mas como fazer isso na área de saúde agora, de forma mais técnica, mas também obedecendo ao que rege Conselho Federal de Medicina e Conselho Regional de Medicina? Essa pergunta é muito interessante porque é a dor da categoria. Os médicos reclamam bastante disso, de terem muitas amarras relacionadas à publicidade, enquanto outras áreas similares ou correlatas têm liberdade de expressar de maneira publicitária seus trabalhos, e isso eles reclamam de uma concorrência desleal, né? Mas eu comecei o programa lhe parabenizando pelo fato de você ter o compromisso em disseminar informações sobre saúde, né? E não foi da boca para fora, é uma verdade. E é esse caminho que eu dou bastante para os meus assessorados. Eles precisam, enquanto instituição, enquanto categoria, enquanto profissional, enquanto clínica, enquanto consultório, enquanto hospital, eles precisam ter o compromisso com o bem-estar social, primeiramente. E esse bem-estar social passa exclusivamente pelo compartilhamento de informações, certo? Relacionadas à saúde de cada indivíduo. Então, falar sobre as especialidades do ponto de vista de educar mesmo, de trazer clareza para as pessoas sobre como elas devem se prevenir ou tratar algumas doenças, deve ser o carro-chefe, deve ser o compromisso que esses profissionais têm que ter ao utilizar os veículos de comunicação. E aí não importa quais sejam os veículos.
os veículos de comunicação digitais, quanto os veículos de comunicação analógicos, que também estão sendo digitalizados, ou os ditos de massa. Então é importante que todo veículo de comunicação seja utilizado com esse compromisso de compartilhar informação de maneira correta e de maneira ética. O que é que o médico não pode fazer? Ele não pode prometer uma cura, por exemplo. Entende? A gente sabe que muitas vezes não depende do corpo técnico, do médico, curar alguém. A gente tem vários casos, inclusive uma assessorada minha tem esse case, né, que a gente considera como um milagre, e que ela estava com 95% do pulmão fibrosado, ou seja, chamou família para dizer adeus, e hoje ela está entre nós. Houve uma recuperação rápida, repentina, milagrosa, e tecnicamente isso não era possível, os médicos não podiam mais fazer nada, tanto que deram o veredito final, né, à vida dela, mas Deus foi mais forte, a fé foi mais forte e ela está de volta. Então os médicos não podem prometer cura, não podem prometer resultado. Então, posts de antes e depois, que às vezes quem está começando na propaganda, no marketing, na assessoria, quer dizer, faz o antes e depois. Não pode fazer. Por quê? Porque estaria meio que padronizando um resultado. Especificamente sobre estética corporal e facial, que é uma área que a gente consegue ver mais facilmente hoje nas redes sociais digitais, especificamente sobre essa área, a gente consegue identificar o antes e depois. Aí diz assim, era feia e agora está belo. Era feio, agora está belo. Era feia, está bela. Só que não é só o belo padrão comercial. Não é sobre isso que a medicina fala. A medicina fala primeiro sobre saúde. Então, quando você repõe colágeno à sua pele, por exemplo, e sua pele fica mais viçosa, mais estruturada, mais esticadinha, fofinha, não significa que você só está mais bela, significa que você tem uma pele saudável. Então, os médicos não podem vender beleza, por exemplo, né? Mas eles prestam serviços de saúde e é importante que isso fique muito bem claro para todo mundo. Então, prometer resultado o médico não pode, mas compartilhar informações relevantes para a saúde do paciente, isso sim, eles podem fazer. Incrível. Agora, a linguagem do médico é muito técnica, então, na assessoria de comunicação, como deve ser a linguagem? Então, pode ser mais clara, pode ser mais técnica, é mais informal ou mantém ali aquele padrão? Quando você pergunta assim, como é que a assessoria de comunicação indica? A assessoria de comunicação não vai indicar um padrão. É justamente esse o diferencial do meu trabalho. Eu não vendo fórmulas prontas para as empresas, para os profissionais. Muito pelo contrário. Eu falei aqui no começo sobre diagnóstico, autoconhecimento, autorresponsabilidade. Você é diferente de mim. Médico de gastroenterologia é diferente de angiologia. Então, cada um tem um valor, cada um tem uma especificidade técnica, tem maneiras diferentes, tecnologias diferentes de tratar o paciente, tem níveis de vocabulário, né, diferentes, e eu tento potencializar em cada um o processo de aprendizagem, de autoconhecimento, de aprendizagem e de adaptação da linguagem para o público final. Veja, estamos falando de pacientes, mas eles vendem serviço de saúde, portanto, esses pacientes são clientes. A gente precisa traduzir a linguagem, o Medicase, para popularizar o serviço, para que a pessoa entenda, para que ela saiba exatamente o que é que ela vai encontrar quando chegar em uma determinada consulta, em um determinado tratamento. Sem dúvida. O empreendedorismo é, sem dúvida, indiscutivelmente uma crescente também na área da saúde. Então, esse posicionamento, como se posicionar? A gente vê muitos médicos, especialistas, profissionais da área da saúde se posicionando ali, também produzindo esse conteúdo para as suas mídias digitais, no seu Facebook, no seu Instagram e várias outras mídias que eu poderia citar aqui agora. Como fazer isso de forma profissional, de forma técnica? Como se posicionar nas mídias digitais que tem um alcance tão gigante? Exato, esse é o grande desafio hoje. Eu sempre digo para os meus assessorados que a gente precisa ter o compromisso com a operação. Você precisa primeiro entender quais são os pontos deficientes e estar disposto a passar por um processo de mudança. E com o acesso mais fácil às tecnologias, às redes sociais digitais, a gente meio que entende as redes sociais digitais como algo que não é útil mercadologicamente falando, né? Isso há uns 3 anos ainda se entendia assim. Hoje todo mundo tem certeza que é importante.
Mas o que é que eu indico que eles façam? Eu indico que eles tragam sempre a verdade para as redes sociais digitais. Por quê? Porque elas foram criadas para servir de elo entre pessoas. Elas são dialógicas. Elas pedem conversação, elas pedem diálogo. Então elas querem se conectar com outras pessoas. Não importa o nível de formação, não importa a profissão. Elas querem conversar, elas querem conexão. Então eu sempre digo assim para eles, não tem publicidade tão bela que resista à falta de verdade. Digo muito isso para eles. Se você publica e comunica algo que não está conectado à sua verdade, que não está conectado aos seus valores, isso com certeza vai ter algum tipo de resultado, mas não o resultado que a gente espera, isso eu tenho certeza. Porque com o tempo ele vai se desmentir, ele vai se esvair. É o famoso castelo de areia, né? O castelo de cartas, né? Basta um sopro que ele desmorona. Então eu falo muito sobre isso, que se posicionar nas redes sociais digitais é, antes de tudo, ter um compromisso com sua própria verdade. Lembrando que sua profissão ela foi criada para atender a uma certa demanda, para resolver um determinado problema de um outro. Então, esse compromisso com estabelecer a verdade e operacionalizar a verdade, ele deve ser a porta de entrada do profissional que quer vir ser assessorado por mim. É um trabalho de autoconhecimento também, né? Sempre. Sempre é um trabalho de autoconhecimento. Sempre. E eu digo muito para as pessoas, se você não tem um compromisso com você próprio, como você vai ter o compromisso com o mercado? Com a pessoa que vai comprar de você? Como? Como você vai estabelecer essa conexão sobre a necessidade do seu serviço ou do seu produto se você não traz sua verdade para as pessoas? Você não tem compromisso. Se você não quer operacionalizar isso, não quer trazer à tona seu conhecimento. Não vou falar isso não, porque essa tecnologia é nova, todo mundo vai tomar conhecimento. E aí eu vou criar concorrência para mim. Cara, não existe concorrência. O mercado não é bonito não, ele não é fácil. Mas não existe concorrência. Existe preço, existe valor. Então é importante que quanto mais tecnologia disponível tenha, você fale sobre ela, ela consiga se popularizar, as pessoas consigam entender como ela funciona para poder comprar de você. Porque tem mercado para todo mundo. Os melhores, os comprometidos, os não invejosos, os colaboradores é que vão com certeza se tornar referência. Incrível como essa comunicação mudou bastante de uns tempos para cá, porque hoje, por exemplo, e aí esse relacionamento com os pacientes também mudou, porque se eu vou decidir qual médico, qual profissional de saúde eu vou escolher para tratar da minha saúde, eu vou pesquisar no Google, no Instagram, no Facebook, né, nas mídias digitais, ou então vou buscar lá, fulano, esse profissional está lá no rádio, eu ouvi ele no rádio, então vou, né, tratar da minha saúde, eu confio a minha saúde a essa pessoa. Ele está lá no programa da TV Sol, então eu confio, eu tenho confiança. É um reconhecimento de marca, essa marca, como você diz, você é a sua empresa? É uma parte. Quando eu digo assim, eu não vendo fórmula mágica, eu digo a quem vai me procurar, né? O povo diz, você é um bom vendedor, mas é um vendedor assim um pouco diferente. Porque uma das coisas que eu digo é, você meio que vende contra você. Que às vezes eu digo assim, não faça o primeiro Pix a mim se você estiver achando que eu vou fazer assim, sua vida vai mudar. Isso não vai acontecer. Não vai. O que é que vai acontecer quando você me contratar? Eu digo desse jeito. Nós vamos criar mecanismos, primeiro, de conhecimento, depois de expressão desse conhecimento e depois de alcance desse conhecimento. Eu estou falando sobre a marca. Então, sua marca vai alcançar as pessoas a partir de um plano de mídia. O plano de mídia ele é feito depois da estratégia. Depois que definirmos o que é que nós queremos passar para as pessoas. Então é isso que vai acontecer. O plano de mídia vai dizer se você vai para o Instagram, se você vai para o TikTok, se você vai para um programa de rádio, a frequência disso, a periodicidade, se você vai ter seu canal institucional ou não, se você vai ter um site ou não, se você vai atender por telefone ou não, pelo WhatsApp. Então o veículo ele é definido depois da estratégia. Mas, lembrando que é sempre importante estabelecer uma presença nos veículos de comunicação, porque eles são extensões nossas. Então, esse áudio que eu estou emitindo aqui, ele vai para o ouvido de várias pessoas que nem me conhecem. Então, minha voz vai ser ampliada para outras pessoas. É importante eu estar aqui. É importante também eu estar no Instagram dizendo: oi, pessoal, vou estar no programa de Vânia Nóbrega, eu Fique Bem na TV Sol, conto com a audiência de vocês, fazer a chamada para ação, fazer essa interdependência acontecer entre os veículos de comunicação, a famosa convergência. Muita gente pensa,
A gente já escutou muito isso na faculdade, né? O rádio vai acabar, a TV vai acabar, tal. Sempre. E um ponto aqui, Vânia, eu gostaria de contar da faculdade. Eu lembro que um professor disse assim, eu quero que vocês falem sobre o processo de digitalização. Isso era 2007, 2008. E eu disse 2007, segundo semestre. E eu falei sobre rádio digital. E eu disse, e a conexão vai ser com os computadores, eu dizendo assim, falando, né, no meu seminário. Uhum. E na hora me veio um insight, eu disse, nós vamos ter publicidade escrita em tela. E nós vamos ter também imagens em tela. Aí o professor olhou para mim e disse, você está dizendo que o rádio vai virar uma televisão. Você enlouqueceu. Ele me fez uma crítica. E eu disse para ele, mas se a gente pensar em convergência, é isso que vai acontecer. O rádio vai virar TV e vice-versa. A TV vai virar rádio, internet vai virar rádio, internet vai virar TV. E foi o que aconteceu. Os podcasts... Estava prevendo o futuro. Eu digo assim, meu Deus, por que eu não escrevi, por que eu não publiquei sobre isso? São insights que a gente vai tendo durante a aprendizagem que vão fazendo com que a gente consiga hoje ter uma posição no mercado de referência. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero falar sobre autoconhecimento e o lifelong learning, né, que é aprender no decurso da vida. É importante a gente sempre buscar aprender. Não é fazer futurologia, querer adivinhar o que vai acontecer. Mas levanta hipóteses. O que é que pode acontecer com o avanço tecnológico? O que deve acontecer? O que deve também, acontecer? Né? Como é que tem que ser? E pensar sobre isso é importante para que a gente consiga se posicionar no mercado. Sem dúvida. Gilclésio, Luciana, o que é brand? Como fazer isso na área médica, na área da saúde e como criar essas estratégias para profissionais de saúde? Pois é, olha, tem muita palavra assim que pega a gente enquanto gancho, né? Foi a primeira vez que eu vi sobre brand, foi o Gilclésio ensinando sobre isso, fantástico. Que bom, fico muito feliz com sua audiência, audiência de qualidade. Mas o que é que acontece, Vânia? As pessoas têm que entender que branding é um processo de construção de marca. Muita gente pensa que isso é um logo, um logotipo, que é um nome. Não é, é um processo. As pessoas têm que entender isso de uma vez por todas. Então, construir uma marca, reposicionar uma marca ou posicionar uma marca é um trabalho constante. É isso que acontece. Então, tudo que comunica o que você quer vender ou como você está no mercado faz parte da construção da sua marca. E o conteúdo, ele faz isso com a sua marca. Ele ajuda a construir a percepção da sua marca, o reconhecimento da marca, né? O brand recognition, né? Então, o reconhecimento da sua marca. É importante que você preste atenção no conteúdo. Um texto é conteúdo, um vídeo é conteúdo, um áudio é conteúdo, uma foto é conteúdo, um logo é um conteúdo. E o que ele representa pode gerar uma experiência positiva ou não em quem está recebendo. Por quê? Porque a gente vai entrar na visão de mundo do outro, na percepção do outro. Então, não é importante só o que você fala, mas como as pessoas percebem o que você fala. E o processo de construção de marca tem justamente esse compromisso, de fazer com que a gente tenha previsibilidade sobre como as pessoas vão entender a minha marca. Então, branding é esse processo de construção de marca, que é um processo que não é acabado. Ele está em contínua construção, porque nós somos seres culturais. Nós temos bens simbólicos culturais que mudam o tempo todo. Nossa fala, nosso idioma, nossa língua é um bem simbólico cultural que vive em constante modificação. O oxente vira oxe, né? E em outra região vira uai. E o né às vezes vira certo, ok, tudo bem. Né? Então a gente precisa entender que é volátil. É volátil. E a nossa marca pode estar inserida em sociedade, em coletividade, criada por humanos para outros humanos, ela também está sujeita e precisa passar por esse processo de construção contínua. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a relação também, se faz parte dessa estratégica, toda essa estratégia que a gente falou agora há pouco, das estratégias para a área de saúde, identidade visual, também o site que a gente já citou aqui, né, a relação com os pacientes, a comunicação interna, inclusive nas clínicas, entre os médicos, entre os pacientes, entre os colaboradores. Mas o mês de junho, minha gente, ele é o mês dedicado aos cuidados com os idosos. A prevenção de acidentes, o cuidado com a saúde, prevenção de quedas também, né? A segurança dos idosos dentro de casa e a importância também, a prevenção e o combate à violência contra a pessoa idosa. É sobre isso que a gente fala aqui no Fique Bem, nesse mês de junho, dedicado a essa causa. Olá, eu sou Maria Joseni, mais conhecida por Josa. Estou atualmente
no presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. Na Diocese estou como coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa. E nós estamos passando por aqui justamente para informar a vocês do que é o Junho Violeta. O Junho Violeta foi instituído pela Organização das Nações Unidas, pensando nesse trabalho de conscientização e de valorização da pessoa idosa, visto que a população idosa cresce atualmente aqui no Brasil, que até 2050 nós teremos um número muito grande de pessoas idosas, e essas pessoas idosas merecem respeito, cuidado, atenção. E a Pastoral da Pessoa Idosa, justamente com o Conselho da Pessoa Idosa e com todos os apoiadores, né, os serviços, formam essa rede de proteção para proteger, para olhar com carinho e a ternura de Deus para as pessoas idosas. Então nós estamos vivendo o mês de junho. O mês de junho é consagrado como o mês de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. Então, como eu já falei, foi um mês que foi pensado pela Organização das Nações Unidas para a gente falar mais desses casos. Aqui na cidade de Patos é gritante os vários tipos de violência contra a pessoa idosa. A violência psicológica, a violência física, a violência financeira ou patrimonial. E isso muitas vezes acontece dentro da própria casa, às vezes de forma velada, e nas instituições. Nas instituições, duas palavras novas entram no vocabulário do Junho Violeta. A questão do idadismo e a questão do etarismo, que é justamente esse preconceito às pessoas que estão no mundo do trabalho, né, nessa idade, né? E aí entra a Pastoral da Pessoa Idosa, entra o Conselho, os órgãos de proteção para dizer não a este tipo de violência. Nós, durante a semana passada, tivemos aqui no município de Patos uma série de atividades em pró do Junho Violeta, mesmo nesse contexto junino, mas nós não deixamos de fazer, até porque recebemos turistas e é bom que isso chegue, né, a todos os lugares do nosso Brasil, que esse tem sido o trabalho da Pastoral da Pessoa Idosa e dos Conselhos Municipais de Direito. Então, nós tivemos aqui um pit stop realizado por todos esses órgãos de proteção, o Ministério Público aqui nos dando apoio através do doutor Eduardo Campos, que nos acompanha. Então, nós tivemos um pit stop entregando panfletos de conscientização a respeito do valor, da importância da pessoa idosa como agentes de sabedoria para todos nós. Então, cuidar daqueles que um dia cuidaram da gente. Depois, na terça-feira, nós tivemos um momento com o doutor Danilo. Ele que é advogado, assim, de forma voluntária, assessor jurídico do Conselho. E ele fez uma roda de conversa lá no Centro Dia da Pessoa Idosa, onde estavam também todos esses órgãos de proteção e os próprios idosos acompanhados pelo Centro Dia. Na quarta-feira, nós tivemos um seminário abordando a violência contra a pessoa idosa com duas psicólogas. A doutora Socorro Bezerra, que é proprietária da Clincei, da Vivari, tem um trabalho belíssimo com as pessoas idosas lá onde ela trabalha. E tivemos a participação da psicóloga Késia Carneiro, que trabalha na assistência social do município. Doutora Socorro abordou mais os tipos de violência e a Késia abordou a questão do número de violências aqui no município de Patos cometido contra a pessoa idosa. Pasmem, as pessoas mais vulneráveis à violência de
todos esses tipos, e principalmente a psicológica e a patrimonial, são as pessoas de 80 e 89 anos, entre elas as mulheres. Então isso é um dado preocupante e que a gente precisa, como rede de proteção, fazer esse trabalho. Estamos de volta no programa Fique Bem, em mais uma edição aqui pela tela da TV Sol, chegando até a sua casa com muita saúde e com todos os outros assuntos relacionados à saúde. Hoje a gente está falando sobre comunicação médica, viu? Muito importante, sobre o marketing médico e como essa linguagem os médicos devem se posicionar, os outros profissionais de saúde devem e podem se posicionar. E aqui comigo, Gilclésio Lucena, jornalista e especialista em assessoria de comunicação. Quando a gente fala dessas estratégias, se você pudesse enumerar, Gilclésio, site, as estratégias, a relação com o paciente, ferramentas, vamos falar de ferramentas. Quais seriam as ferramentas aí para iniciar essa estratégia para uma boa comunicação médica ou da área de saúde? A ferramenta principal é contratar um assessor de comunicação. É importante. Primeira disciplina, para a gente entender todo o processo, a gente precisa diagnosticar. É muito fácil administrar com muito dinheiro. Então, se eu chegar em uma clínica e disser assim, vamos fazer uma campanha para as pessoas conhecerem seu novo tratamento com essa tecnologia. A campanha vai custar 130 mil. E o cara tiver 130 mil para poder investir em outdoor, em podcasts, em tráfego pago, é muito fácil fazer isso. Ele vai ter alcance, mas talvez ele não tenha o público correto, que vai vir a partir dessa comunicação. E aí agora eu vou falar de uma dor real que eu tenho com os meus clientes. Uma delas negou, um dia desses, uma grande empresa, dizendo assim, a gente vai fazer seu tráfego pago. Ela fez, eu não quero, eu não preciso, eu não quero o Google. Olha o nível de consciência que ela tem, né, já. Eu não quero o Google, porque vai vir um monte de gente que vai perguntar de preço, não entende como funciona meu trabalho, então eu não quero, então por favor, não me liguem mais ofertando esse serviço. O que eu preciso é o que eu já estou fazendo, que é educar o público no meu canal institucional, para que o público entenda como funciona o meu trabalho e venha consciente. Por quê? Aí o que é que eu falei para ela? Porque você tem que fazer isso, antes dela dar essa resposta. Ela tem que fazer isso para ela poder ganhar tempo na consulta. Se educar o paciente na rede social digital, no site, no rádio, faz com que você ganhe tempo de consulta. O paciente já chega sabendo muita coisa. E isso faz com que você otimize seu tempo, você tenha um fluxo de caixa mais rápido, porque você vai conseguir atender mais pessoas, e você vai ter a possibilidade de fechar tratamentos que são específicos para queixas específicas. Isso é muito importante. Agora, sobre ferramentas, além da assessoria de comunicação, depois de fazer a estratégia, matriz SWOT, autoconhecimento, entrevista em profundidade, é importante estabelecer alguns critérios dentro do plano de mídia. Dependendo das necessidades que a estratégia e o diagnóstico identificaram aqui, no plano de mídia é importantíssimo hoje não deixar de usar Instagram, é importantíssimo não deixar de usar as landing pages de conversão, aquisição de clientes, de novos pacientes, né, com plataformas de CRM, ter os dados cadastrados lá dos seus clientes. WhatsApp Business, importante demais, comunicação direta. Mas melhor do que isso, é você cuidar também da sua comunicação interna. Não adianta você ter um tráfego pago, investir 2, 3, 4, 10, 20 mil reais em tráfego pago. Você tem uma demanda que vem para o teu WhatsApp Business de 200, 300 curtidas ou cliques ou pedidos de consulta e avaliação. Se você não tem lá na ponta um atendimento, uma secretária ou um secretário competente para converter a venda. O clique foi convertido, mas a marcação da consulta não funcionou, não girou. E aí? O erro foi no tráfego pago? Ah, tráfego pago não funciona. Não, tráfego pago funcionou, mas a conversão foi baixa do ponto de vista de fluxo real de caixa, porque você não tinha lá dentro da sua equipe um colaborador com a competência necessária para fazer essa conversão. Então, esses problemas eles precisam ser corrigidos antes de você fazer o tráfego pago. Então, muita gente quer vender o tráfego pago como uma solução. Ah, já atendi 200 mil... Tem umas propagandas também engraçadas. Já atendemos mais de 200 mil clínicas e não sei o quê. Então, você está milionário. Você atende 200 mil clínicas, não precisa mais fazer tráfego pago para a pessoa. Então, aumente seus pacientes, sua cartela de pacientes, a procura por sua clínica. A procura pode até acontecer, mas talvez a conversão não aconteça. Primeiro porque talvez não seja a persona, o público ideal para aquele tipo de serviço que é prestado por aquele tipo de profissional.
Tem muito disso. É preciso, mais uma vez, estabelecer que cada profissional tem seus valores, princípios e formas de agir e que isso tudo tem que estar alinhado com problemas que um determinado público precisa ter resolvidos. Certo? Então, esse alinhamento, quem vai traçar a assessoria de comunicação dentro da estratégia. Agora, dentro do plano de mídia, as ferramentas a gente determina depois. Se vai ser mensagem de WhatsApp, se vai ser SMS, se vai ser chamada por orelhão, ninguém sabe. Depende de qual comunidade o médico está inserido. Né? Tem lugares que ainda são remotos. Então, é difícil o acesso a serviços médicos. Então, qual é o tipo de comunicação que vai fazer? Vai ser de porta em porta? Como é que vai se estabelecer? Qual é o nível também de posicionamento de marca ou a estrutura empresarial que o médico quer ter? Tem médico que quer atender na zona rural, nos rincões. Tem médico que quer atender em estrutura pequena. Tem médico que quer atender um público de baixa renda. Existem esses profissionais. Então, a gente precisa adequar a comunicação para cada tipo de necessidade. Fantástico. Falando sobre público-alvo, a assessoria de comunicação também tem esse trabalho de identificar qual é o seu público-alvo. Eu não acredito que informação pode ser desperdiçada, mas não desperdiçar, mas você entregar aquela informação para quem não consome aquele conteúdo, pode acontecer quando você não identifica, não conhece seu público-alvo? Veja bem, o que é importante a gente entender sobre assessoria de comunicação é que é uma disciplina que tem subdisciplinas em seu guarda-chuva. Então, a assessoria de comunicação trabalha em um tripé, por exemplo. Por exemplo, não. Trabalha em um tripé. Publicidade, marketing e propaganda em outro. Assessoria de imprensa em outro. Relações públicas. A assessoria de comunicação trabalha essas disciplinas. O que vai determinar para onde a comunicação vai, se ela é importante para onde ela foi ou não, é a definição do planejamento estratégico. Muita gente diz assim, muitos empreendedores, muitos médicos, de diversas áreas também, não só médicos, dizem assim: eu estou cansado de repetir que botox não é preenchimento, que não bota botox no lábio. Eu estou cansado de explicar que eu não posso dizer a data ideal do parto. Eu não posso dizer com certeza, é uma estimativa. Estou cansado de dizer isso. E eu não quero mais dizer isso. Aí eu pego na orelha deles e digo: você tem que dizer isso. Porque quem é especialista ou especialista é você. A população não sabe. Mas lá tem um monte de seguidor que só quer ver que roupa eu estou vestindo, ou que só quer ver para onde eu fui viajar com minha namorada e tudo mais. Tá, é um público que está lá por interesse em nível pessoal, mas ele recebendo essa informação, ele pode ser também um disseminador dessa informação para pessoas que precisam dessa informação. Então, nenhuma informação, como você bem colocou, nenhuma informação é desperdiçada ou pode ser desperdiçada. Agora, quando a comunicação ela não está sendo eficaz, porque ela não tem uma intencionalidade de migrar para o consultório, aí o erro está na estratégia. É importante que tudo esteja muito bem definido. Eu vou falar sobre o São João de Patos, por exemplo, porque eu quero que as pessoas aumentem a visibilidade do meu canal. Eu preciso atrair pessoas e quando eles entrarem aqui, eu vou fazer uma correlação do São João com a minha especialidade médica. Beleza? Foi definido. Que é aumentar audiência, engajamento, para depois iniciar um processo de educação. Não necessariamente migrar para o consultório. Diferente de outros que comigo já estão há 6 anos, 3 anos, 4 anos, que tem um nível muito claro de dizer: meu público é AAA. Meu público não paga mais R$300 de uma consulta. Paga 750. Eu tenho esses médicos hoje, que cobravam R$300 de uma consulta. E hoje, com esse médico, é R$750. E tem público para isso. É o público socioeconômico A. É mais caro, tem um ticket médio maior e demanda menos tempo do profissional. É um público altamente já instruído. É um público fidelizado. E é uma coisa que é importante também determinar na especialidade. A especialidade médica, ela dá a possibilidade de recompra? Por exemplo, na dermatologia, tem possibilidade de recompra. Na área de angiologia, de tratamento de varizes, dá a possibilidade de recompra, né, porque trata alguns tipos de doenças e deficiências que não tem cura. Então, a doença venosa não tem cura, mas tem tratamento e controle. É igual a acne, espinha, não tem cura, mas tem tratamento. Então, tem recompra. Mas a maioria não quer recomprar do médico.
Se eu quebrar o braço, por exemplo, e for a um ortopedista, eu não quero voltar lá de novo, não. Porque para eu voltar lá, ou o retorno, eu tenho que quebrar o braço de novo, ou outro membro do corpo. Então, assim, é preciso identificar, né, os níveis também de relação comercial para a gente poder determinar para onde a informação vai e que tipo de informação vai. Incrível. Identidade visual também faz parte dessa gama de estratégia que a gente falou até agora aqui, porque eu lembro, eu até comentei isso com o Gil Clécio, quando o Gil Clécio posta lá no Instagram uma sobremesa lá, eu tenho certeza que ele está naquela clínica, eu até disse a ele, essa sobremesa é a identidade visual dessa pessoa, desse profissional, porque eu já sei que ele está lá. Então, essa identidade visual também faz parte e deve fazer parte dessas estratégias? Deve, e quando você vê essa sobremesa, que é um sorvete de queijo de coalho com goiabada, quando você vê essa sobremesa, ela não existe lá por acaso. Quando eu falo de alinhar os valores e os princípios do empreendedor, do médico profissional, a marca, eu falo sobre esse sorvete de queijo de coalho com goiabada. Por quê? O que é que tem enquanto valor? Eu amo minha cidade, eu amo minhas raízes, eu amo o sertão, eu quero trazer tecnologia de ponta para cá, mas eu não tenho um público. Eu disse, mas você vai ter. Nós vamos insistir e comunicar. As pessoas vão vir de fora para cá. Vamos montar o menu da clínica. E aí a profissional pensou no menu da clínica e disse, eu quero algo regional. Patos pode ter muita coisa boa, mas eu quero algo específico. E foi atrás. E descobriu que no meio do caminho tem um restaurante que só lá que vende esse sorvete, e ela conseguiu uma parceria de exclusividade para trazer esse sorvete para a clínica. Isso tem muito a ver com o valor, tem muito a ver com comunidade, com pertencimento. E quando a gente fala sobre cultura, pertencimento, regionalismo, a gente fala sobre sociologia. A gente fala sobre sociologia da comunicação, a gente fala sobre antropologia, a gente fala sobre nossas raízes, sobre como nós evoluímos enquanto sociedade sertaneja. A gente fala sobre isso. E quem diz isso e determina no planejamento estratégico é alguém com formação. O médico que tem consciência de quem ele é, o assessor de comunicação, comunicólogo, jornalista, cara que entende de psicologia da comunicação, de antropologia da comunicação, de sociologia da comunicação, de história da comunicação, que entende de semiótica, é esse cara que vai ajudar, auxiliar esse médico, vai transformar esse médico em referência. Então, quando você fala de identidade visual, isso também faz parte. Nesse caso específico do sorvete de queijo de coalho com goiabada, a gente trabalha ali o marketing sensorial. A gente trabalhar a visão, o desejo, né? A partir da visão, que é muito bonito, bem servido, uma taça linda, né? As cores também contrastantes, o vermelho com o off-white do queijo. E depois a gente trata e trabalha no marketing sensorial o paladar, a experiência do cliente. E esse é um objetivo que a assessoria de comunicação determinou para a clínica. Você precisa ter compromisso e foco com a experiência do cliente. E aí o empreendedor disse, eu quero, isso tem a ver comigo, eu vou fazer. Aí ela operacionalizou, né? A empreendedora. Ela operacionalizou, fez isso acontecer, e o marketing sensorial faz parte de uma das estratégias de fidelização do cliente e também de atração. Veja, nesse caso, aí anotem aí, o marketing sensorial, nesse caso, do sorvete de queijo de coalho, ele não é só para fidelizar quem já é de lá, que vai sentir o sabor, que quando vir de novo vai sentir o sabor e vontade de ir lá. Não, ele também atrai, faz com que quem ainda não participou disso queira estar lá um dia. Dizer, eu quero provar desse queijo. E a gente vê, desse sorvete. E a gente vê muito isso na internet, né? Até que enfim eu cheguei aqui e estou provando desse sorvete. É famosa. É famosa, não sei o quê. Então, isso me dá uma satisfação imensa quando eu vejo isso acontecendo. Mas é claro que eu faço o processo de orientação. Mas se eu não tivesse clientes assessorados, compromissados com seus próprios valores e suas causas, se eles não fossem grandes líderes, nada disso aconteceria. Por isso que eu digo que eu não vendo fórmula mágica. É importante o médico ter esse compromisso mesmo, de ele querer fazer a diferença. Se ele não quiser fazer a diferença, ele vai continuar como muitos outros. Eu quero, Vânia, fazer um apontamento aqui. Não sei como é que está o tempo, mas é triste quando você vê médicos que é uma profissão... medicina, os médicos, né, que são profissionais muito respeitados, a gente encontra esses profissionais muito cansados, debilitados, de rotinas exaustivas de plantões e viagens intermunicipais, muitas vezes interestaduais, porque o investimento durante o curso é muito grande, aí quando sai precisa ou manter o estilo de vida, ou pagar a conta que ficou para trás,
ou tirar o prejuízo, né, o investimento que fez no curso. Então ele trabalha como um louco e acaba por não ter um tempo bem gerido. Acaba por não ter satisfeitas as suas necessidades enquanto ser humano no convívio familiar, não tirar tempo para estudar, não tirar tempo para descansar. Então acaba sendo um profissional que acumula muito trabalho, acumula renda, consegue se estabelecer, mas não tem uma felicidade ainda posta. Essa é a dor de quase 100% dos médicos que me procuram. Eu não tenho tempo, eu quero sair do plantão, eu não quero mais viajar, eu quero encher minha clínica de paciente, eu não aguento mais. Tem uma que é de Roraima, e eu posso citar porque ela disse que eu podia citar. Ela, ai meu Deus, Gil, você pediu para eu fazer esse levantamento aqui, eu vejo que eu faço o tratamento capilar, eu passo 1h30 fazendo tratamento capilar, e aí eu ganho só R$200 nesse tratamento capilar, eu deixo de fazer um preenchimento que eu ganharia muito mais. Então eu sou uma médica pobre. Eu não tenho tempo. Eu atendo um monte de gente, chego tarde em casa, não tenho minha clínica, ainda tenho que deixar porcentagem para a clínica. Eu sou uma médica pobre. Isso me chocou bastante. Por quê? Porque eu também tenho na minha cabeça que medicina, né, é uma área nobre. Né? A gente é médico, tem muito dinheiro, né? Mas a que preço, a que custo eles têm? E ela disse, eu sou uma médica pobre. Por quê? Porque o valor para ela, o que tem valor para ela era o convívio familiar, ela não estava tendo. Ela não tinha a realização de dizer como tinha que ser o atendimento, porque a clínica era de outra pessoa. E aí nós estabelecemos um processo de autoconhecimento, diagnóstico. Ela olhou a clínica, olhou para os números e disse, cara, isso aqui não está me dando dinheiro. Eu amo o cabelo, mas não está me dando dinheiro. Eu preciso reposicionar isso, Gil. É verdade, você está certo. Meu Deus, socorro. Aí repetiu, eu sou uma médica pobre. Eu disse, vamos mudar isso. Modificamos a estrutura. Em 1 mês e 40 dias, ela teve uma ampliação de 34% de pacientes. Com o tempo, teve a pandemia, a gente parou, porque tudo fechou, mas fiquei sempre pronto para ela. Que precisar, me chama. E ela chama, pode deixar, e me chamou algumas vezes. Quando passou a pandemia, ela fez, vamos voltar agora. A assessoria, eu preciso. Construiu a clínica. E construiu a casa. E hoje é uma profissional respeitada em Boa Vista, né? Respeitada. Em Roraima. Lá, aqui, as nossas reuniões, lá é 1 hora menos. Às vezes diz assim, sair da clínica, dá certo 9 horas da noite? Eu digo, dá. Para ela é 9 horas da noite, para mim é 10 aqui já. Mas e a gente, certo, tudo né? certo, a gente faz online, a gente consegue fazer e ela consegue crescer. Por quê? Porque teve essa atenção e essa iniciativa de confrontar a realidade. Veja, é um mercado feito por pessoa para pessoas. A gente vive em uma sociedade capitalista, a gente tem que lucrar. Então você precisa pensar estrategicamente e operacionalizar os planos que são desenvolvidos para que as coisas aconteçam e melhorem. Sem dúvida. Aqui no finalzinho, claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Como é que a assessoria enxerga a comunicação? A gente já citou um pouco sobre isso, mas de forma mais específica, a comunicação ou esse reconhecimento de marca nos meios tradicionais. Rádio, lá no Saúde no Rádio, lá na Rádio Espinharas, aqui no programa Fique Bem na TV Sol, nos veículos tradicionais. Como posicionar? Veja, tem uma coisa muito interessante. E a importância desses veículos também, né? Importantíssimo, Vânia. Veja só, voltando àquela história da convergência, que as pessoas dizem assim, o veículo tal vai acabar. Não vai. Está convergindo. Então, são novas formas de comunicar que vão acontecendo dentro dos veículos que já existem, dos formatos que já existem. O que é que a gente tem que ter em mente sempre? E aí, enquanto pesquisador de comunicação, eu percebi um movimento de validação. O que é que isso significa? Não é só interdependência. A gente está aqui em formato radiofônico, enquanto estrutura, com câmeras ligadas. Então, a gente virou TV. Não é verdade? A gente não está olhando aqui, ó, com fichinha na mão, em pé, com auditório, igual programa de TV. Não, a gente está num bate-papo de locução enquanto rádio, mas a gente está sendo filmado. O que é que a gente percebe? Que há uma interdependência entre as estruturas que propiciam a feitura desse formato de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, os veículos de comunicação que são tidos como de massa, a exemplo, as emissoras radiofônicas, vou citar a TV Globo, a Globo, a SBT, elas servem como elementos elementos mesmo, organismos validadores do digital. Tem influencer aqui na cidade de Patos que tem 8 milhões de visualizações em 7 dias.
Mas muitas pessoas só vão dar credibilidade a esse influencer se ele for para a Globo. Verdade. E o sonho desses influencers é ir para a Globo, é ir para o SBT. Quando vão para o SBT no programa da Eliana, tô na Eliana, meu Deus, meu sonho. Por mais que eles tenham uma audiência nichada, tenham credibilidade e respeitabilidade já com um determinado público, os veículos de comunicação de massa, eles servem hoje como validadores da experiência no digital. Olha que interessante isso. Por isso é importante ter a experiência forte no digital, mas não esquecer dos veículos de comunicação de massa. Por quê? Porque eles ainda são tidos e vistos como veículos que têm alta credibilidade, que são montados, estruturados e operacionalizados por profissionais competentes, capazes, que fizeram a história cultural do nosso país. Então é importante perceber isso. Se as pessoas estão pensando que não é importante ir para a TV, é melhor parar para refletir um pouco. Se estão pensando, não vou mais para a rádio, porque é só uma audiência local aqui, é melhor pagar no Instagram. Pense, repense, reflita. Talvez você precise também, eu não vou dizer que precisa, talvez precise também da validação de um veículo de comunicação tido como de massa. Fantástico. Eita, aprendemos muito hoje por aqui. O foco hoje aqui dessa nossa conversa foi a comunicação voltada para a área de saúde, mas diversas dessas técnicas, dessas estratégias aqui hoje são para políticos, empresários, outros ramos de atuação, né, Gil? Isso. Gil Clécio. Gil para não gastar o alfabeto, né? Eu digo isso a todo mundo. É a intimidade, minha Gil para não gastar o alfabeto. Olha, Vânia, tem uma coisa muito engraçada na assessoria de comunicação, que as pessoas pensam que a assessoria de comunicação ela veio da política para o mundo privado, mas não é. A assessoria de comunicação surgiu da necessidade das empresas se comunicarem com o seu público. E aí, obviamente, aconteceu a adaptabilidade para outras áreas, né, para outros universos. Então, o mundo público também utiliza da assessoria de comunicação. Eu sou secretário parlamentar hoje, faço assessoria de um deputado federal desde 2010. Então, a gente construiu uma carreira junto, né? O deputado federal, que é Hugo Mota, cresceu na política e eu cresci na minha área, então a gente cresceu junto. Então, a assessoria de comunicação ela precisa realmente trabalhar com a verdade das pessoas. Então, confiança a gente precisa construir, estabelecer, amizade e lealdade. Então, temos esse trabalho de longo prazo. Em outras áreas, atuo também em vestuário, atuo na área de perfumaria, salão de beleza, atuo com influencers e na medicina com várias especialidades. E por que isso, Gil? Porque as teorias da comunicação, elas são adaptadas para cada nicho de mercado. O mercado criado por pessoa para pessoa. Então, as teorias a gente vai aplicando. Por isso que eu digo que eu não vendo fórmula mágica. Se eu não diagnosticar, não entender qual é o problema de cada nicho, eu não vou conseguir gerar um plano de resolução de problema. Então, é muito importante isso. A assessoria de comunicação ela é muito vasta e é uma experiência incrível para mim. É uma área que eu dizia que nunca ia fazer e hoje me dá assim, contato com vários profissionais, com várias áreas que são incríveis, com problemas diversos e que a gente consegue estabelecer processos de crescimento em todas essas áreas. De partidos políticos, a clínicas, a escolas, a palestrantes, influencers, fotógrafos. É incrível como a assessoria de comunicação ela pode transformar cada um desses setores em referência. Incrível. Um abraço para toda a equipe Astúria, que me veste aqui para apresentar o Fique Bem, né? Inclusive tem cada look, a coisa mais linda lá para o São João, viu? E, minha gente, eu quero agradecer demais Gil Clécio Lucena, jornalista, especialista em assessoria de comunicação, por esse compartilhar de informações hoje aqui tão valiosas para a comunicação na área médica, que é o nosso foco, é a editoria de saúde que a gente trabalha aqui, mas também abrindo esses horizontes para esses outros assuntos dentro da área de saúde. Gil Clécio, muito obrigada por sua presença e o espaço está sempre aberto, viu? Para mim é uma satisfação imensa estar com você, uma das vozes mais lindas e mais competentes do nosso Nordeste. Você sabe da minha admiração por você, por sua trajetória, minha torcida por você, você é um grande profissional que tem a admiração de todos os colegas. E só para complementar sobre assessoria de comunicação e sobre verdade, gente, eu também estou vestindo a Astúria, tá? A Astúria é um rebranding, né? Era Loja Astúria, a gente fez um reposicionamento de marca, Sim. Então eu sou assessor de comunicação da Astúria também. E eu não só vendo a Astúria nem transformo a marca, eu também visto. Eu faço isso com os meus clientes porque é importante dentro dessa parceria comercial a gente valorizar quem a gente acredita. E obrigado por acreditar em mim.
Eu também acredito muito em você, acredito nesse espaço de compartilhamento de informação. Estou sempre à disposição, sempre que você me quiser presente aqui, frente a frente com você. Querer sempre, viu? Gil Clécio foi um grande incentivador, né, de eu estar hoje aqui na TV, né, e disse, você precisa estar na TV, né, já estou no rádio há tantos anos, né, mas muito obrigada e volto sempre, viu? Espaço sempre aberto. Minha gente, obrigada por você que nos acompanhou. Esse programa fica gravado lá no YouTube, então se alguém perdeu, não tem problema, manda o link, acompanha todo o programa. É uma satisfação estar com você em todas as terças-feiras aqui no programa Fique Bem, aqui no estúdio da TV Sol. Terça-feira que vem, estou de volta nesse mesmo horário. Um abraço, fique bem e até lá. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Você está pronto para viver as melhores férias da sua vida? Então prepare-se para a Colônia de Férias Escola SESI. De 10 a 21 de julho, venha participar de um mundo de diversão e aprendizado, com oficinas criativas, recreação esportiva, atividades com robôs e muito mais. Explore a tecnologia, desenvolva sua criatividade. Atenção, as vagas são limitadas. Informações pelo WhatsApp 21015444 e no Instagram @escolasesipb. Arrasta o pé pra melhor festa da vida. Arrasta o pé pro São João da Paraíba. Campina Grande, o maior São João da terra. Bananeiras, pé de serra, Patos virou tradição. João Pessoa, capital da alegria. Monteiro e Santa Luzia, tem chachado e tem baião. Fica São João, Paraíba é o lugar. E o Brasil arrasta o pé pra cá. O melhor São João é o da sua cidade. Cultura, tradição e muito forró. Governo da Paraíba. Chegou o São João e o melhor arraiá é aqui, na Central da Construção. Procurando por opções de porcelanato? Aqui tem. Tem chuveiro com grande pressão de água? Aqui tem. E acessórios para banheiro? Aqui tem. Onde tem tinta para todos os tipos de acabamento? Aqui tem. Rapaz, aqui tem tudo em um só lugar. Vem pro arraiá da Central da Construção. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocan, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocan Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente. E ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala.